Olá a todos que seguem este canal. Eu me chamo Eduardo e antes deste canal estar contando a todos vocês o acontecimento que ocorreu comigo, gostaria de estar deixando uma coisa bem clara a todos. Depois de todo este acontecimento, eu acabei saindo do meu trabalho e também nunca mais exerci a mesma profissão. Ou seja, a profissão que acabasse me levando a trabalhar à noite, fazendo a segurança ou coisas relacionadas a isto, pois este acontecimento foi real. E somente depois de 3 anos, resolvi deixar que este acontecimento viesse a público. Tudo ficou guardado em minhas lembranças e também em meu corpo. São as marcas que me lembram que por muito pouco, eu quase fui morto por um lobisomem. Lembro-me de ser uma profunda noite e eu ter sido designado a fazer a ronda por uma reserva florestal que se encontra na mesma cidade que moro até os dias de hoje. Lembro-me de estar caminhando em meio a uma densa mata e confesso a todos vocês que sempre fui apaixonado pelo que eu fazia. Adorava estar em contato com a natureza e também considerava meu trabalho de proteger a floresta como um dever sagrado. Mas, no entanto, algo durante aquela noite parecia diferente. Uma atmosfera pesada e misteriosa pairava sobre as árvores, como se a própria mata estivesse sussurrando segredos sombrios. Enquanto eu caminhava pelos caminhos bastante conhecidos, eu comecei a notar movimentos em meio à escuridão que se formava por entre as árvores que existiam ao meu redor. Mesmo tendo uma visão habituada ao serviço, aquela noite eu permaneci alerta. Foi quando meus olhos captaram vultos rápidos e indistintos. Em minha posse eu tinha uma lanterna, um cacetete e um taser. E este mesmo eu só tinha autorização de usá-lo em momentos de grande perigo. Quem poderia adivinhar que o que estava à minha espreita não era de certa forma humano? A única ferramenta de trabalho que eu empunhei naquele momento foi a minha lanterna. E toda vez que eu a direcionava para a direção dos movimentos que eu ouvia, nada estava lá. Lembro-me de um arrepio percorrer minha espinha e eu acelerar os meus passos. Eu só queria poder sair daquele lugar e acabar com o sentimento de inquietação. Mas infelizmente o meu pesadelo real naquele momento estava apenas começando. Bem próximo a mim, um som estranho cortou o ar noturno e eu acabei ouvindo as minhas costas, como se fosse um rosnado baixo, quase um grunhido, e seguido disso um esturro bastante alto que ecoou entre as árvores. Neste mesmo momento eu girei meu corpo na mesma direção que ouvi aquele som infernal. Com a lanterna em minhas mãos eu tremia de medo do que poderia estar à minha espreita. Eu focava minha visão a vasculhar em meio às sombras, mas nada podia ser visto. E foi somente neste momento, então, que eu tive a sensação de estar correndo grande perigo. E esta sensação tomou conta de mim. Bem lentamente eu comecei a retroceder o caminho já feito, pois eu estava consciente que naquele momento eu não estava sozinho. Enquanto eu se afastava, os rosnados se tornavam mais audíveis e também mais ameaçadores. Cada passo que eu dava parecia me levar ainda mais próximo
momento que estava à minha espreita, a mata parecia esconder algo de mim. E não demorou muito para que eu sentisse uma presença que me observava por minhas costas. Um calafrio percorreu todo o meu corpo, e antes que eu pudesse reagir, algo acabou me atingindo com força, e eu acabei sendo derrubado no chão. Eu ainda não tinha notado o que estava sobre mim, e eu lutava para me levantar. Aquilo era uma criatura completamente escura, de pelagem negra, olhos amarelados, quase num tom âmbar, e sua boca revelava dentes não muito grandes, mas visivelmente pontiagudos. Naquele momento, eu estava enfrentando uma criatura que parecia impossível de existir, fora das lendas mais sombrias. E neste momento eu confirmo a todos vocês dessa consciência que aquilo que estava me atacando era sim um lobisomem. Aquele ser me atacou ferozmente. Eu senti suas garras rasgando o meu uniforme e também minha carne. A dor que senti naquele momento era excruciante. Então eu cheguei à conclusão que se eu não lutasse com todas as minhas forças, com certeza eu iria ser morto rapidamente. Mas era claro que naquele momento eu me encontrava em desvantagem contra aquela força sobrenatural. Eu conseguia sentir toda a minha energia se esgotando e minha esperança diminuindo junto com minhas forças. E quando pensei que ali seria o lugar onde eu iria morrer, em meio às trevas que se formavam naquele lugar, vozes distantes romperam o som do combate, e os gritos dos jovens que acampavam nas proximidades cortaram a noite. A presença dos jovens parecia distrair o lobisomem por um momento crucial, e foi neste momento que aproveitei a oportunidade para rolar para o outro lado e pegar um pedaço de madeira quebrada. E eu acabei usando-o como uma arma improvisada. Os jovens se encontravam munidos de lanterna e coragem, e correram em direção à luta. A luz das lanternas iluminou e cegou o lobisomem, fazendo-o recuar. Então, com aquela nova força e ajuda dos recém-chegados, eu e aqueles jovens lutamos para repelir aquela criatura. Por mais uma vez o lobisomem uivou, mas desta vez parecia frustrado e recuou para as sombras da mata, desaparecendo tão misteriosamente quanto havia surgido. Mesmo estando bastante ofegante e machucado, eu olhei para os jovens com gratidão. Então eles vieram ao meu encontro. Fui levado até onde eles estavam acampados. E lá eles improvisaram curativos para as minhas feridas. Naquele momento, enquanto as brasas da fogueira crepitavam, aqueles jovens juraram proteger a floresta e juntos, e desvendar os segredos que ela também escondia, unindo-se em um pacto silencioso contra as forças das trevas que assombravam a noite. Hoje eu deixo um alerta a vocês, principalmente para aqueles que desacreditam de tais forças sobrenaturais. Muito cuidado com os caminhos que vocês tomam. Sempre haverá algo ou alguma coisa à sua frente, ou às suas costas. Cordiais uivos a todos. Boa noite.
Olá a todos, me chamo Adriano, tenho 51 anos e atualmente moro na cidade de Custódia, localizada no estado de Pernambuco. Todo este acontecimento ocorreu há um bom tempo atrás. Eu ainda era uma criança. E se não me falha a memória, deveria ter lá meus 7 anos. Confesso a vocês que ainda carrego todo o ocorrido daquela noite em minhas lembranças. Minha família já vinha conversando e também se programando para vender nossa casa, que ficava localizada mais para uma região urbana. Com o dinheiro da venda, meu pai tinha planos de comprar um pequeno sítio que ele já tinha em vista. E tão logo a casa foi vendida, ele tratou de fechar o negócio. O lugar era muito bonito e ficava em meio a uma natureza exuberante. Ao redor de nossa casa, também havia grandes campos verdes que se estendiam a perder de vista. A princípio, aquele era o lugar perfeito. E era fácil notar que toda a minha família se encontrava bastante feliz. Mas foi somente depois de alguns meses morando naquele lugar que os problemas começaram. Os moradores, sitiantes e chacreiros que moravam naquela região passaram a relatar histórias bastante estranhas. Muitos diziam que suas terras vinham sendo invadidas durante as madrugadas por algo nunca visto na região. Pequenos bezerros, galinhas e também porcos passaram a sumir. A única pista que era deixada para trás eram rastros de sangue que se estendiam em direção à mata. Não demorou muito para que os comentários se estendessem e todos da região passassem a acreditar que o que vinha ocasionando toda aquela dor de cabeça fosse sim um lobisomem. Não era à toa que muitos acreditavam em tal criatura, pois havia uma lenda que assombrava a região, devido às muitas percas de animais, e também o medo que muitas famílias tinham em ter as suas casas invadidas. Muitos chacreiros decidiram se unir para tentar de alguma forma emboscar em meio à mata a famigerada criatura que vinha trazendo terror na região. A intenção era somente pôr um fim aos ataques que aconteciam durante as madrugadas. Um destes homens que se prontificaram a sair à caça da criatura foi meu pai. Lembro-me dele conversando comigo e minha mãe. Suas palavras soavam com uma certa ironia, pois ele não acreditava nas coisas que ouvia e ainda zombava do povo por acreditarem em tal coisa. As horas foram se passando rapidamente. Tão logo a noite chegou, todos os homens já se encontravam reunidos e também muito bem armados. Depois que tudo foi combinado entre eles, todos caminharam em direção a uma densa mata fechada. E por esta mata caminharam por 2 dias e 2 noites. Em determinado ponto daquela mata acabaram chegando até um paredão de rochas, onde constataram que havia uma caverna. Ali naquele lugar foi tomada a decisão que enquanto 3 homens adentravam a caverna, o restante ficava do lado de fora, cuidando caso algum animal viesse a aparecer. Eles temiam que aquela caverna pudesse ser a toca de uma onça ou qualquer outro animal selvagem. Meu pai conta que não conseguia acreditar no que viu lá dentro,
havia um grande amontoado de ossos que pareciam ser de animais. Em meio a estes ossos também foi encontrado cabeças que, apesar de estarem em estado de decomposição, aparentavam ser de bezerros. Naquele momento todos tiveram certeza que aquele lugar era o abatedouro do lobisomem. E meu pai não tinha mais dúvida alguma sobre o que estavam procurando. Então, enquanto a noite não chegava naquele lugar, um plano foi tramado. Todos ficariam de tocaia até o cair da noite, e tão logo a criatura fosse até a caverna, todos esperariam que a fera entrasse. Então iriam até a entrada e abririam fogo. Enquanto esperavam escondidos, alguns homens ficaram sobre os galhos das árvores e outros empenhados em meio à mata. Todos observavam a mata atentamente. Então, quando foi próximo às 10 horas da noite, para a surpresa de todos, eles acabaram presenciando uma figura bastante misteriosa. Parecia ser uma mulher de aproximadamente uns 30 anos. Ela vestia uma longa capa preta e caminhava um tanto arqueada para a frente. Aquela mulher parecia lutar contra o seu próprio corpo, pois seus braços estavam cruzados na altura de sua barriga. Ela também parecia andar cambaleando de um lado para o outro. E tão logo chegou à frente da caverna e entrou para dentro, não demorou muito para que todos os homens passassem a ouvir seus gritos. Toda aquela situação acabou aumentando ainda mais a tensão de todos. Era possível ouvir como se seus gritos estivessem passando para grunhidos. E tão logo aqueles grunhidos pararam, o que saiu da caverna já não era mais humano, e sim uma criatura que possuía poucos pelos por todo o seu corpo. Sua feição era de um cachorro de porte grande, com grandes dentes que se projetavam para fora de sua boca. A criatura também possuía um focinho que mais parecia o focinho de um porco. Aquilo era esguio e parecia saber que aqueles homens estavam ali. Bastou somente o primeiro movimento na mata para que aquele ser bestial passasse a correr na direção dos homens. O ataque da criatura foi certeiro. Dois homens acabaram se ferindo gravemente. Bastião, que era o mais velho, acabou tendo um de seus braços decepados pela mordida da criatura. E Antônio acabou sendo surpreendido pela fera e teve a sua barriga rasgada pelas unhas afiadas da fera. O golpe que Antônio recebeu acabou deixando exposto para fora boa parte de suas vísceras. Foi então, no momento em que a criatura se voltou na direção de meu pai, que todos notaram que para chegar até ele, a fera teria que passar por baixo de algumas árvores, onde o restante dos homens estavam. E quando isso aconteceu, os homens abriram fogo. A criatura, depois de ser alvejada, caiu a poucos metros dos pés de meu pai. E foi neste momento que ele acabou testificando com seus próprios olhos que tal criatura realmente existe. Ele não só viu, como também ouviu o som de ossos se contorcendo. A pele da criatura parecia se movimentar. E por final todos acabaram vendo a criatura se tornar a mulher que adentrou a caverna. Então todos naquele momento pareciam não entender como uma mulher aparentemente muito bonita
havia se tornado aquela maldita criatura. Somente depois de todos já estarem em segurança, um dos homens mais velhos que morava naquela região acabou revelando que a vida daquela mulher foi marcada por uma grande tragédia. Ela teve suas terras invadidas quando mais nova. E a história conta que ela viu seu pai e sua mãe serem mortas por bandidos que acabaram invadindo a sua casa. Depois de tal atrocidade, ela acabou prometendo para ela mesma que jamais descansaria enquanto não matasse quem acabou com a sua família. Magia negra, sacrifício de animais e muitas outras coisas eram o que ela fazia para poder ter a força, a rapidez e também o instinto de um animal da mata. O preço do seu pacto sombrio foi se tornar um lobisomem. Naquele momento todos acabaram entendendo a triste sina que aquela mulher carregava. Nunca mais houve boatos e nem rumores de aparições na região. A única pergunta que me faço até os dias de hoje é se esta mulher, depois de fazer tal pacto, conseguiu vingar a morte de seus pais. A resposta para isso eu nunca vou ter, pois como todos vocês devem imaginar, meu pai já não se encontra mais em vida. E se ele tinha essa resposta, ele carregou com ele para 7 palmos debaixo da terra. Cordiais uivos a todos. Boa noite. Em uma tranquila região do Pantanal, cercada por uma exuberante natureza, vivia uma senhora bastante conhecida por todos que moravam nos arredores de suas terras. Joana era uma mulher de idade bastante avançada e também bastante conhecida por sua sabedoria e ligação íntima com a terra. Sua casa era modesta e ficava localizada às margens de um exuberante rio. Neste lugar ela passava seus dias em sintonia com a natureza. Certo dia, alguns eventos estranhos começaram a perturbar a paz que Joana tanto valorizava. Sons estranhos começaram a rondar os arredores de sua casa durante as noites que se seguiam. Inicialmente ela pensou que eram simples animais selvagens, mas conforme as noites vinham se passando, a intensidade dos fenômenos aumentavam, deixando Joana intrigada. Então, determinada a descobrir a verdade, Joana começou a investigar. E certa noite, enquanto observava a lua cheia no céu estrelado, ela avistou uma sombra sinistra se movimentando furtivamente por entre as árvores que existiam em sua propriedade. Seus olhos, apesar da idade bastante avançada, capturaram a figura de um ser humano em transformação. De imediato ela percebeu que se tratava de um ser que só se ouvia falar em histórias antigas. Foi então que, para o seu horror e espanto, naquele momento Joana percebeu que se tratava de um lobisomem. Sua vida a partir daquela revelação nunca mais foi a mesma. O terror se instalou na vida de Joana, que se viu impotente diante a ameaça. Foi então, quando estava em busca por soluções, que Joana acabou ouvindo falar de um povo cigano que vivia na mata. Dizia-se que este grupo possuía conhecimentos ancestrais sobre criaturas sobrenaturais e também possuía o conhecimento de rituais que seriam capazes de afastar o mal.
Determinada a proteger suas terras, ela buscou a ajuda dos ciganos. Eles, por sua vez, aceitaram a missão de livrar a região do Pantanal daquele ser maligno. No entanto, antes que pudessem agir, o terror se espalhou por toda aquela região, atingindo não somente a casa de Joana, mas também todo o acampamento cigano. No coração da mata, os ciganos começaram a notar mudanças inexplicáveis. Noites sem estrelas, sombras se movendo entre as árvores, e sons estranhos permeavam o acampamento. A conexão que Joana buscava para salvar as suas terras agora se transformava em um labirinto de mistérios. Conforme o cerco se fechava em torno de ambos os grupos, Joana e os ciganos perceberam que não enfrentavam apenas um lobisomem, mas sim uma força ancestral que buscava vingança. Unidos pelo medo, pela coragem e pelo desejo de perseverar a harmonia com a natureza, Joana e os ciganos embarcaram em uma jornada repleta de segredos, magia e sacrifícios para deter o mal que ameaçava consumi-los. Os dias se passavam lentamente na casa de Joana, e todos que moravam naquela região se encontravam marcados pela crescente inquietação causada pelos eventos sobrenaturais. A presença do lobisomem tornou-se mais evidente. Relatos de ataques a animais e marcas misteriosas passaram a ser encontradas nas árvores ao redor das propriedades. Joana sabia que não podia enfrentar esse mal sozinha. Então ela decidiu agir. Ao se aproximar do acampamento cigano, Joana sentiu uma atmosfera densa e carregada de tensão. Os ciganos inicialmente relutavam em envolver-se, mas cederam à persuasão de Joana, pois reconheciam que algo sombrio ameaçava o equilíbrio da região. Então uma anciã cigana, chamada Esmeralda, ofereceu-se para liderar a busca por uma solução. Joana e um grupo de ciganos mergulharam nos segredos escondidos da mata, buscando informações sobre a origem do lobisomem, e acabaram que descobriram lendas antigas, que falava de um pacto quebrado entre os humanos e forças demoníacas. E esta mesma força sobrenatural acabou por desencadear a fúria de um lobisomem ancestral. O terror se espalhava por todo o acampamento. Sombras misteriosas dançavam entre as fogueiras, e vozes sussurrantes ecoavam pelas fendas durante a noite. Alguns ciganos começaram a relatar sonhos perturbadores, nos quais figuras sobrenaturais os advertiam sobre o preço a ser pago pela interferência nos assuntos do lobisomem. A tensão atingiu o seu ápice quando o lobisomem, em uma fúria descontrolada, atacou o acampamento cigano. Esmeralda, com a sua sabedoria ancestral, percebeu que não podia derrotar a criatura apenas com a força bruta. Era necessário um ritual antigo, uma conexão profunda com os elementos da natureza. Então Joana e os ciganos se uniram em um esforço conjunto para preparar o ritual. Para alcançar tal efeito, acabaram fazendo uso de amuletos, cânticos antigos e também algumas espécies de ervas que existiam em meio à mata. A anciã mais antiga conduziu o grupo em uma dança ritualística sobre a luz da lua cheia. O ritual atingiu o seu ápice quando a figura do lobisomem emergiu das sombras, atraído pela energia poderosa do evento. Então, neste momento, uma batalha espiritual se desenrolou entre os ciganos e a criatura.
Os elementos da natureza pareciam responder ao chamado de socorro. Finalmente, com um uivo agonizante, o lobisomem foi envolvido por uma luz intensa e, seguido desta situação, desapareceu, dissipando-se na escuridão da noite. A calmaria retornou à região, mas não sem um custo. O acampamento cigano estava abalado, e Esmeralda revelou que o equilíbrio entre as forças da natureza exigia uma compensação. Joana, reconhecendo a necessidade de sacrifícios para preservar a harmonia, ofereceu a sua casa e parte de suas terras como uma oferenda à natureza. Os ciganos, tocados pela generosidade de Joana, decidiram permanecer na região para proteger o lugar e cultivar uma profunda relação com a terra. Desta forma, Joana e os ciganos formaram uma aliança duradoura, mantendo a paz no Pantanal e honrando os antigos laços entre a humanidade e as forças sobrenaturais que habitavam a natureza. Cordiais uivos a todos. Boa noite.